Banco Banrisul é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos entender, será que realmente a ação está de graça, está num bom momento? E vamos falar dos dividendos previstos para 2023. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo. O Banco Banrisul está mais focado aqui no sul do Brasil, né? Ele tem algumas agências aí pelo Brasil, mas o foco é maior aqui. Ele é um banco mais tradicional. A gente vai ver como é que está a questão dos custos aqui, né? A gente vai ver que ele tem 495 agências, 967 correspondentes, mais de 1.000 pontos de atendimento, mais de 8.700 colaboradores aqui, né? E aí nós podemos ver que as despesas administrativas vêm reduzindo ao longo dos anos de 2018 até 2021. A gente até viu aqui um aumento nesses 9 meses aqui em relação ao ano passado, mas foi abaixo da inflação. Então, reduzir as despesas, mesmo com a inflação aí comendo solta, é algo aí louvável, né? Ele vem mantendo a proporção entre despesas administrativas e pessoal. A gente pode ver que mais ou menos em linha com a proporção. Ele conseguiu reduzir aqui a quantidade de funcionários significativamente, né? 10.700 e pouco para 8.700 e pouco. Então, houve uma forte redução aqui com um plano de desligamento voluntário, né? Sem causar grandes impactos na sociedade, vamos assim dizer, né? Então, houve uma redução de pessoal, é necessário para esse enfrentamento de fintech, é o novo normal dos bancos, né? E as agências também foram fechando, 22 aqui ao longo de 2018 até 2022, né? A gente vê aqui que os empregados reduziram aqui de 2019 até agora, a gente vai ver o andamento, a redução, né, acontecendo, e os estagiários acabou até aumentando, que também acaba aqui elevando, não elevando tanto os custos, né? Ele deu uma reduzida, mas depois já volta a aumentar, né? Em termos de digitalização, está aumentando o número de usuários digitais, isso aqui a gente consegue ver, os acessos diários também aumentando bastante, as transações bastante também, né? Até que chegou a níveis interessantes de 81,5, mas assim, de modo geral, a digitalização do Banrisul é mais devagar que os outros bancões. Ele é um banco aí mais tradicional mesmo, muito consignado, tem também ali o setor água que está indo bem. Então, a gente não pode esperar grandes digitalizações muito rápidas no Banrisul, embora fosse agradável a gente conseguir ver isso acontecendo mais rápido. Mas, de qualquer forma, alguma coisa está sendo feita, não está esquecido. E dando uma olhada na abertura das receitas do Banco Banrisul, podemos ver que 81% vem aqui de intermediação financeira. A gente pode ver a carteira de crédito do banco é muito forte, principalmente pessoa física, consignada e tal, né? E nós temos aqui 13% que é serviços e tarifas. A gente pode ver aqui a adquirência de cartões, seguros, né, e tudo mais. E 6% aqui de outras receitas aí, tá? E aí nós podemos ver então que a carteira de crédito, que seria aqui a principal linha de fonte aqui do banco, 53,7% é pessoa física, né? Aqui pode ocorrer alguma inadimplência, mas quando a gente olha aqui como está essa carteira, a maioria é crédito consignado, então 80% vem aqui do crédito consignado. A gente tem ainda cartão de crédito débito aqui 10%, 5% de crédito pessoal, aí 3% outros e 2% de cheque especial. Mas você vê que a maioria é o crédito consignado e tem muita resposta aqui do cenário que o banco está passando nesse momento. Tá? É importante observar isso. E aí, quando fazemos a abertura da carteira de crédito, que é a principal linha aqui do Banco Banrisul, nós podemos ver que 53,7% é pessoa física, onde poderia correr um risco de inadimplência, só que ela está mais protegida pelo fato de ser 80% crédito consignado, onde a inadimplência é bem menor, mas também as margens são menores. A gente já vai refletir um pouco mais sobre isso, tá? De qualquer forma, 80% da pessoa física é crédito consignado, e aí nós temos outras linhas, temos cartão de crédito e débito aqui, né, pessoal 5%, outros e cheque especial aí, né? E aí nós temos a pessoa jurídica, que representa 17,9% da carteira, onde 78% é capital de giro, e tem outros, tem várias determinações aqui, né? Na sequência ainda temos o rural, que é 14,2%, e também um setor que o Banco Banrisul vem crescendo muito, né? Esse aqui é um dos brilhos do banco, ele vem indo muito forte aqui, a inadimplência está indo bem tranquila também, então é um dos destaques do banco aqui, principalmente mais recente, né? Na sequência nós temos aqui imobiliários com 10,6% e outros 3,7%. Então a gente vê que a carteira aqui de crédito do Banco Banrisul, ela tem aqui um ponto de segurança maior, né? E como eu havia comentado, a carteira aqui de crédito do Banco Banrisul vem crescendo, e principalmente o rural, que a gente pode ver aqui, ó, verdinho, olha só como vai crescendo a proporção da carteira. Isso aqui
é um muito interessante, né? Olha só, crédito para plantio, né? E crédito para investimento, mas de qualquer forma, a gente vê a carteira de um modo geral crescendo, né? Isso é bastante interessante, 12,5 nos últimos 9 meses aí em relação ao período anterior, né? Então, crescimento acelerado aqui da carteira, 22,3% aqui acontecendo no último ano. E como podemos ver, o crédito consignado segue crescendo bastante, 16%. A gente vê crescendo no INSS, no Estado, municípios e outros, crescendo nos últimos trimestres aqui fortemente. Assim também como o crédito rural, crescendo bastante. Ele vinha crescendo e deu uma acelerada impulsionada, 52,2% de crescimento, é muita coisa, né? Uma qualidade de crédito boa. E essa acelerada recente também é ajudada pelo crédito liberado aqui do Plano Safra, que ainda tem bastante coisa para acontecer aqui, tá? E aí, quando a gente observa a inadimplência nos últimos 90 dias, ela vem reduzindo aqui de azul escuro, tá? Chegando a 1,6. Até mesmo a jurídica que estava mais forte deu uma reduzida legal, que mostrou aqui que ele trouxe crédito de qualidade para dentro, né? Então, muito bem feita essa questão aqui da inadimplência do banco. Então, houve aqui uma redução e o índice de cobertura está muito gordo. Então, assim, faz inveja essa cobertura aqui, essa inadimplência para todos os bancões, né? Ficam aí com inveja. Até mesmo o Banco do Brasil não tem esses números aqui surpreendentes, né? Então, é uma carteira com baixíssimo risco contra a inadimplência, que é o principal risco do mercado aí nesse momento, né? Porque todo mundo está com medo da inadimplência por conta de Selics altas, por conta aí de risco de recessão, enfim. Então ele está mais protegido aí. E uma carteira de crédito com qualidade, mesmo com o crescimento, não esquenta muito a cabeça aqui na questão das provisões. Então o banco ele não vem fazendo assim provisões gigantescas, a inadimplência vem caindo tanto e ainda assim a cobertura vem aumentando. Então nós temos uma tranquilidade aqui em relação ao futuro aqui do Banrisul, pelo menos nessa foto que a gente tem de hoje, está bem tranquilo. Mas então por que não está voando as cotações? É aí que a gente vai entender agora o problema. E o grande problema do Banrisul é a Selic, essa escalada da Selic, né, que está atrapalhando a margem financeira. Antes essa informação ficava até escondida, hoje o banco está até mostrando aqui, né, de tão grave que está, bastante interessante ver isso. Então, algo que eu venho falando desde 2021, a gente pode ver que houve uma escalada da Selic, e olha aqui a despesa, né? Veio aumentando bastante, ainda aumentou mais um pouco no terceiro trimestre de 2022, mas tende a meio que se estabilizar mais aqui, né? Então, é como se houvesse um descasamento entre as receitas aqui que o banco faz nos empréstimos contra as captações que ele faz. Então, com a estabilidade da Selic, tendemos a ter um momento aí melhor à frente do banco. Então a grande reflexão aí do momento do banco é a taxa Selic. Você acha que vai surpreender o mercado aí o novo governo e essa Selic vai aumentar? Então provavelmente não é o momento de entrar no Banco Banrisul, né? Talvez tenha outras ações mais interessantes. Se você acha que vai se manter aqui por muito tempo, aí não vai ser tão ruim, né? Por mais que se mantenha mais que o provável, ainda assim de alguma forma o banco já está descontado aí, né? Agora, se você acha que vai acontecer o que o mercado está prevendo, ou até melhor, né, de manter um pouquinho aqui e depois começar a cair, aí talvez seja um ótimo momento para entrar no banco. E lembrando que não é recomendação de compra, né? Eu tracei aqui os possíveis cenários e aí você toma a decisão. Você percebe, então, porque é tão importante ficar atento à questão economia? Em diversas ações são afetadas por isso. Esse é um exemplo aqui no caso do Banrisul. Mas talvez você ainda se pergunte, mas por que raios alguns bancos sofreram mais e outros menos? E um dos pontos para justificar isso é exatamente essa segurança da carteira do Banco Banrisul. Também toda a particularidade como funciona aí a questão do crédito consignado. A gente vê o banco, por exemplo, mercantil, também está sofrendo um pouco aí com essa questão aqui, tá? E agora nós vamos falar dos dividendos do Banrisul. Eu espero que você já tenha deixado o like e se inscrito no canal, ativando o sino, né? Senão você vai perder os próximos vídeos. Então nós temos aqui 88 centavos de dividendos do Banrisul em 2022, né? E assim, eu estou esperando os trimestres para encerrar o ciclo, mas no caso do Banrisul ele já é encerrado no fim do ano passado, né? Que foi o dividendo relativo ao quarto trimestre, que veio até um pouco abaixo. E aí fez os dividendos que eu havia previsto em 98 centavos, provavelmente não chegar lá, né? Embora eles ainda possam complementar no próximo anúncio alguma coisinha, mas eu acredito que não vai chegar nos 98 centavos. E por que eu não acertei na mosca? Não, primeiro que não é uma matemática exata, obviamente, né? E segundo, que nós temos aqui no guidance que havia projetado em 2022, nós temos uma carteira de crédito que no final das contas foi mantida, mesmo com o rural voando, o PJ compensou um pouquinho para baixo, né?
E as despesas para provisão foi positiva, né? Então legal, só que acontece, a margem ela foi pior e a margem ela causou um dano pior do que o benefício aqui das provisões. Então basicamente foi isso, a margem foi o grande vilão, essa historinha toda que eu acabei de contar para vocês, e aí atrapalhou a minha previsãozinha aqui, mesmo assim foi bastante próximo, né? Então eu somei todos os dividendos aqui do Banrisul, né? No total aqui de 88 centavos por ação, o total de dividendos foi de 360,5 milhões aqui, né? Dado aí o lucro de 787,8, lucro líquido ajustado dos últimos 12 meses, a gente nem tem o quarto trimestre fechado ainda, né? No momento está em 45,8% o payout. Tem que ver o quarto trimestre para ver como é que vai encerrar esse payout. Então, por isso, nós vamos levar como cenário padrão 45% aqui de payout. Vale destacar que esses números aqui de dividendos e preço teto que eu prevejo para o ano seguinte, eu sempre gosto de fazer após ter o ano fechado. Nós não temos o ano fechado, eu estou pegando os últimos 12 meses, então a destacar que eu ainda vou rever isso aqui, principalmente usando o próprio guidance que a empresa nos mostra, que facilita bastante aí uma projeção, né? Então, vale destacar também, muito importante, que não é recomendação de compra nem de nada, não é recomendação. Bom, dito isso, nós temos então aqui um lucro nos últimos 12 meses de 787 milhões, que deu aqui esse 88 centavos, 45,8 de payout até o momento, mas eu estou vendo aqui um dividendo, um lucro então de pelo menos aqui 910 milhões, meio pés no chão, 15,5 aqui de aumento. Vale destacar aqui, né, que o consenso está com 986 milhões, então estou sendo pés no chão mesmo, tá? Então, com isso, os 40 e 45 aqui de payout, nós temos os seguintes cenários: 89 centavos no 40 e R$1 no 45, que nos daria a 16,70 aqui de preço teto, 78 de margem, só uma margem, não é uma meta de preço, o que nos daria um dividendo de 10,7%, dado a cotação atual de 9,35, tá? Então, é um dividendo interessante com um cenário pés no chão. A título de curiosidade, se a gente puser aqui o lucro que o mercado, o consenso aí que a gente viu está apontando, daria 11,6 de yield, tá? Então a gente vê o Banco Banrisul no último ano subindo 5,8%, ele foi aqui do céu ao inferno, né? Mesmo com a perspectiva de melhora à frente, o mercado está pensando muito no curtíssimo prazo, né? Essa ameaça aí de Selic, inflação e tudo mais, o mercado já começa a bater nas ações exageradamente, talvez, né? E a gente vê desde outubro as ações caindo 26%, o que é uma queda significativa em tão pouco tempo, com uma mudança de humor aqui do mercado, mesmo com uma possível aí reversão da Selic, aí o mercado começa a ter um viés muito pessimista. Deixando o Banrisul nesse momento a um PL 29, praticamente 30% abaixo da média, sabendo que esse PL deve melhorar com os resultados, um yield de 9,40 que ainda é muito bom, aliás também acima, 47% acima da média, deve continuar bom aí como a gente acabou de ver, e um PVP de 0,42, o que também é 52,7% abaixo da média, e um PVP abaixo do 1, né? Então assim está bastante barato nessas perspectivas, e o mercado aqui o que ele fala é que o Banco Banrisul deveria subir aí, teoricamente, 40% dado seu preço atual, tá? E assim que o Banco Banrisul divulgar o quarto trimestre e o guidance, eu vou lá e atualizo, né? Confirmo aí de repente o dividendo aí para 2023, mas a gente tem essa prévia aí que nos mostra algum indicador interessante aí de dividendos, né? Com certeza esse vídeo valeu o seu like, seu comentário e sua inscrição, não é mesmo? Um abraço, até o próximo. Valeu!